Três coisas que está fazendo você perder dinheiro na pecuária de corte com a vermifugação errada dos animais. Você está ouvindo Conversa de Rancho. Fica comigo nesse tema que gera muita dúvida no pecuarista e no final eu vou te revelar qual protocolo de vermifugação que eu uso. O primeiro deles é a questão do calendário. Hoje a gente tem a Embrapa, uma instituição respeitada no mundo inteiro, talvez a instituição de pesquisa agropecuária mais respeitada do mundo, que desenvolveu um calendário baseado nas estações do ano. E a Embrapa recomenda o protocolo 5811, que envolve os meses de maio, agosto e novembro. Por quê? São esses meses que a gente costuma falar de transição, tanto das águas para a seca, em maio, quanto da seca para as águas em novembro. Então, é nesse período seco do ano que a verminose está dentro do animal. Então, é muito importante que você atue nesse período certo do ano com os protocolos da entrada, meio e final da seca, para ter maior eficiência no combate dos parasitas que estão dentro dos animais. E no período chuvoso, os animais estão na pastagem. Então, como que você controla esse tipo de verminose? Fazendo pastejo rotacionado. Por quê? Você faz um pastejo aí com descanso de 30 dias daquele determinado piquete, você consegue fazer com que os vermes não tenham um hospedeiro. E aí você, além de quebrar o ciclo da verminose, acaba quebrando o ciclo da mosca de chifre. Por quê? O animal vai defecar naquele lugar e a mosca vai com os ovos e eles não vão conseguir ter um hospedeiro para se alojar. Então aí você quebra o ciclo depois dos vermes. Outra forma que você controla nas pastagens é fazendo o consórcio, principalmente entre bovinos e ovinos. Isso é muito comum hoje em dia porque os vermes de um não são os mesmos vermes do outro. Então, quando você faz o consórcio, os próprios animais ajudam nessa regulação. A segunda forma de você controlar a verminose é na compra de um lote novo de animais. O certo é você deixar esses animais em quarentena, principalmente se você já tiver outro lote na propriedade. Então, quando você compra esses animais, o certo é fazer a vermifugação, porque acaba que isso entra também no terceiro ponto, que é a mudança de pasto. Então, a verminose de um pasto não é a mesma do outro. Então, quando você compra um lote novo, você está fazendo a mudança de pasto. Então, é muito importante você fazer a vermifugação mesmo que o antigo proprietário já tenha feito. Então, são essas três formas que eu indico. O primeiro é calendário, lembrando da recomendação da Embrapa nos meses maio, agosto e novembro. O segundo é quando você faz a compra de um novo lote. E o terceiro, quando você faz uma mudança de pasto, mesmo que seja de uma outra propriedade sua para atual, você mudou o local, você tem que fazer a recomendação. O que o produtor faz hoje muito? Vou vermifugar qualquer época do ano, vou vermifugar nas águas, sendo que nas águas a maioria da verminose está na pastagem, então não está dentro do animal. E é aí que você está comprando às vezes um remédio caro, aplicando na época errada e perdendo dinheiro do mesmo jeito. Então eu recomendo que você siga as orientações da Embrapa, que é uma instituição que já faz pesquisa há quanto tempo. O produtor rural tem mania de querer inventar a roda.
Então, se a Embrapa já fez essa pesquisa com renomados cientistas, vamos seguir o que ela recomenda para gado de corte. Então, para você que ficou até o final, eu vou revelar qual protocolo que eu uso, que foi um pedido nas redes sociais, um post que eu fiz. Hoje eu faço a engorda, recria engorda de fêmeas. Ou eu trabalho com bezerras para vender novilhas, ou eu trabalho com a engorda de vacas. É a primeira vez que eu estou usando esse remédio aqui, que é o Sidectin. É o único no mercado que eu achei na minha região que tem a moxidectina 1%. Por que eu resolvi usar esse remédio? Porque eu vi um estudo, um vídeo de um professor fazendo um comparativo dessa molécula com a ivermectina, 3,5%. E ela se mostrou muito melhor, um rendimento melhor, mais tempo no organismo do animal e do que a ivermectina 3,5%. Então ela é mais indicada para um gado adulto. Então para você que já vai fazer a fase de recria e engorda ou de terminação, é muito importante você usar a ivermectina correta, porque ela vai ter um melhor desempenho no animal, além dela ter uma carência menor do que a ivermectina 3,5%. O abate dela, você tem a carência de 28 dias. Eu uso a moxidectina 1%, um modificador orgânico, após conversa com o professor Chico do Senar, deu um curso para a gente de nutrição animal. Ele indicou hoje qualquer modificador orgânico do mercado, não tem muita diferença, porque ele já vem com uma série de vitaminas, de aditivos aqui. E ele indicou também uma coisa muito importante que a gente não pode deixar desapercebido, é quando você vai confinar animais. Você prendeu o gado para confinar, porque às vezes você vai fazer uma terminação, você está com um gado a pasto e vai fazer uma terminação no coxo. É muito bom você fazer uma vermifugação com um modificador orgânico. E o modificador você pode repetir a cada 15 dias, porque ele vai favorecer o aumento do apetite dos animais. Então, quanto melhor o animal estiver comendo dentro do confinamento, naquele espaço fechado ali, melhor vai ser o ganho de peso dele. Um terceiro medicamento que eu uso, que o vidro acabou, mas você encontra facilmente, é um complexo de vitamina A, D, E, ou um Roboforte também, que é muito comum você achar nas casas agropecuárias. Você pode escolher qualquer medicamento desse de vitaminas, são muito bons. Também que eu já usei, o Aminoforte, é um muito bom medicamento. Compor esse protocolo, porque não adianta nada a pessoa prender o gado, estressar o gado no tronco para aplicar um remédio. Então você tem que, quando for fazer esse manejo, aplicar toda a medicação de uma vez, para você estressar o gado somente uma vez. Então uma coisa que me ajudou muito foi isso aqui, pistola de vacinação. Esse kit aqui é da Triângulo, ela vem com um vidro reserva, que é muito importante, porque na hora de lavar, e é muito importante que você lave toda a seringa sua, toda a pistola de vacinação, para que não fique resíduo de medicamentos dentro do equipamento, e isso vai prejudicar na hora de você fazer uma nova utilização. Então, às vezes você está lavando, quebra, trincou, troca o vidro, porque vai vazar medicamento.
E ela vem com um kit de agulhas, umas borrachinhas reservas. Isso aqui também é muito importante, fazer a troca quando necessária. E principalmente ela vem com esse olhinho de lubrificação. Porque se você fizer a lubrificação toda vez que você usa o equipamento, você vai aumentar a durabilidade dele. Então aqui eu sempre guardo ela um pouco frouxa e eu pego e desatarrafo aqui também. É esse movimento que você faz na hora de puxar o remédio do frasco. Então, se você atarrafar muito aqui essa pecinha, você vai ter dificuldade de tirar o líquido do frasco. E se você deixar frouxo, vai sair remédio também. Então hoje eu tenho 4 pistolas dessas de vacinação. Por quê? Como eu falei anteriormente, quando você fizer um manejo do gado, é muito importante você estressar o gado uma vez só. Então eu já pego, quando eu vou comprar o gado, às vezes no próprio curral da propriedade, eu levo esses equipamentos com remédio. Então eu já faço a vermifugação, as vitaminas, o modificador orgânico. E também é muito importante você fazer a vacinação, principalmente de raiva e clostridiose. Hoje a gente sabe que está tendo uma falta nacional da vacina de clostridiose, mas assim que normalizar isso, é muito importante quando você comprar um lote novo, você fazer todo esse protocolo. E uma coisa também que o produtor rural acha que está fazendo certo, mas ele peca nisso, é na questão do armazenamento das vacinas geladas, principalmente dessas duas aí. Por quê? A vacina tem vários micro-organismos vivos. Então, se ela ficar exposta à luz, se ela ficar fora do gelo, na temperatura ambiente, ela vai perder eficácia. Então, o produtor acha que está vacinando o gado, mas ele não está vacinando da maneira correta. Então, é muito importante que, durante a vacinação, você também coloque o equipamento dentro do recipiente com gelo, para a vacina que tiver aqui dentro, ela também ficar resfriada e não ter contato com a luz. E assim você vai garantir uma eficácia melhor, uma proteção melhor nos seus animais, e junto com esse protocolo de vermifugação você vai ter um ganho de peso maior. Porque, produtor, não adianta. Nós, seres humanos, precisamos de tomar remédio de verme, o gado também precisa. Então, faça da maneira correta, na época correta. Ah lá, eu não tenho animais para terminação. Então eu indico você, se a sua categoria é bezerros, você pode dar um vermífugo oral. Aí você encontra também um espectro no mercado. E também uma coisa muito importante de se falar é não ficar usando o mesmo medicamento várias vezes seguidas, porque isso vai causar resistência no animal. Então, como aqui eu estou mexendo com vacas de engorda, o ciclo dela é muito curto, de 3 a 4 meses. Então eu vou aplicar isso uma vez só. Quando eu apliquei antes de transportar esse animal, eu não vou mexer mais com ele no meu sítio. Então ele vai só engordar e eu vou enviar para o abate. Agora, as novilhas, é importante que você mude a molécula que você está usando para não criar resistência no animal. Isso é um erro também, que às vezes o produtor ele gosta muito de um tipo de remédio e ele só dá aquele remédio a vida inteira. E o animal vai criar uma super resistência. Isso acontece muito também com antibiótico. O produtor, qualquer coisinha, ele já aplica antibiótico no animal, vai causar uma resistência e depois os remédios não vão fazer efeito.
Então, se você não quer perder dinheiro, quer ter uma pecuária lucrativa, começa aqui. Protocolos de vermifugação e vacinação bem feitos vão garantir resultado no final.